vão aparecer muitas vezes aí nas provas de vocês. Então vamos lá, pessoal. Vou começar a falar aqui, eu quero começar a tratar com vocês a respeito da prescrição, tá? Então a primeira hipótese que nós vamos trabalhar aqui é a prescrição. Então, gente, é o seguinte, quando a gente fala em prescrição, nós estamos falando de uma hipótese, de uma situação que é chamada de extinção, tá? Extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. E aqui eu já adianto para vocês, quando nós falamos então de prescrição e extinção da punibilidade, nós estamos falando de uma hipótese de extinção de punibilidade aqui, que está no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. E essa é a maior incidência de causa de extinção de punibilidade que costuma aparecer nas nossas provas, tá? Então, essa é a que mais aparece. Então, logo, ó, por questões lógicas, a gente acaba chegando à seguinte conclusão, que a prescrição, ela é uma espécie da extinção da punibilidade. De modo que, por isso que eu insisti aí com vocês, quem mandou as peças, fez as peças, encaminhou para correção, que quando tivesse na sua peça prescrição, né, você não colocasse só como referência o artigo 109 do Código Penal, tá? O artigo 109 é o que traz aqui a hipótese de prescrição ou os prazos prescricionais, combinado lá com o 115, que é a diminuição do prazo prescricional? Tá? No entanto, a OAB, ela tem pontuado aqui a citação também do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Vejam, é pouca coisa, acho que é 0,25, alguma coisinha assim. Mas todo pontinho faz a diferença, né? Qualquer décimo lá no final pode fazer a diferença. Então, a primeira dica aqui de ordem prática que eu trago para vocês é que, quando forem tratar de prescrição, se tiver o tópico prescrição, vocês digam, aponte que a prescrição é uma hipótese de extinção da punibilidade que se encontra no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Feita essa remissão, aí sim você vai lá tratar da prescrição propriamente dita, tá? Então, é a primeira dica que eu dou aqui para vocês de ordem prática, que eu acho que é importante, porque a OAB pontua. Vejam, a OAB não fica pontuando só a mera citação de artigos, né? Mas isso aí já aparecendo e você mostrando para o examinador que você citou o artigo, mas não só por mera citação, mas porque você conhece, você sabe que a extinção, que a prescrição é uma das hipóteses de causas extintiva da punibilidade, já está garantido aí para você um 0,25, pelo menos neste quesito, tá? Então é a primeira questão que eu quero tratar aí com vocês. A segunda hipótese aqui, que eu quero falar com vocês quando a gente fala de prescrição, e aí já vindo aqui para o tema propriamente dito, tá? Tá no artigo 104, 109 do Código Penal, tá? O artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal, então, ele vai tratar aqui das hipóteses, né, ou do prazo prescricional da pena antes de transitada em julgado, né? Então, a gente tem aqui o 109 do Código Penal. Vocês vão ver, vamos ler aqui, ó. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, tá? Então,
A primeira situação aqui, pessoal, quando nós vamos chegar no artigo 109, nós vamos tratar aqui da hipótese de prescrição, e essa prescrição, ela vai ser disciplinada pela pena máxima em abstrato. Em abstrato. Então, a pena máxima em abstrato. Então, você vai lá ver o sujeito, qual crime, tá? E aí você vai ter que fazer essa análise de tipicidade, né? Qual crime que está sendo imputado a ele? Bom, está sendo imputado ao sujeito aí, que eu estou representando os seus interesses, um roubo. Só o roubo, ele tem uma pena mínima de 4 anos, e a pena máxima do roubo, ela chega a 10 anos. E aí, como é que eu sei qual que é o prazo prescricional desse crime? Eu venho no artigo 109, tá? Eu venho no artigo 109 e dou uma olhadinha aqui. Qual que são os prazos prescricionais? Começa aqui, ó, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos. É o caso? Não, não é o caso. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Opa, aqui é o nosso caso, então. Nós temos aí um prazo prescricional de 16 anos, tá? A gente chega a essa conclusão aqui do prazo prescricional, 16 anos, fazendo uma mera olhada no Código Penal e olhando esse prazo. Bom, e aí você pode virar para mim e perguntar, porra, mas esse negócio aí tá bem fácil, né? Não é possível que o legislador, o examinador vá perguntar um negócio desse aqui. A ideia não é ficar aqui também destrinchando todos os prazos prescricionais com vocês, até mesmo porque você tem o código aí, você dá uma olhada, você tem a doutrina, você dá uma olhada, se tiver alguma dúvida, você venha conversar comigo, a gente conversa. Aonde que acaba pegando aqui quando a gente fala de prescrição? A primeira situação, tá? Que o legislador, ele acaba, o cacete de o legislador na cabeça, que o examinador, ele acaba querendo verificar se você sabe, não é só os prazos prescricionais, porque, como eu disse, basta você dar uma olhada no artigo 109, que você sabe quais são todos os prazos prescricionais. Ele dá uma incrementada aqui, e muitas vezes o que o examinador vai querer saber é se você conhece aqui, por exemplo, a hipótese em que vai haver a redução do prazo prescricional, tá? Inclusive, é uma hipótese que eu passei de uma das peças aí, que foi peça da OAB, para vocês. E quais, ou onde nós temos aqui uma hipótese de redução dos prazos prescricionais? Artigo 115, então, no Código Penal, nós temos aqui, ó, são reduzidos de metade os prazos de prescrição, quando o criminoso era o tempo do crime menor de 21 anos, tá? Então, o criminoso do crime, aqui eu vou colocar, então, uma hipótese já de redução de prazo prescricional. Eu volto a dizer, né? Eu não estou me preocupando aqui em tratar conceitos da prescrição, que eu pressuponho que vocês já têm esse conhecimento aqui, mas sim mais situações de ordens práticas onde talvez o examinador venha querer pegar vocês. Então, aqui no artigo 115. E a primeira hipótese que a gente retira aqui do 115, ó, são reduzidos a metade. Então, a prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Então, nós temos essa menoridade, mas vejam, ele era menor de
21 anos, é uma menoridade relativa, que é chamada aqui, ou de imaturidade, por isso que aplica-se essa redução do prazo prescricional, menor de 21 anos, quando do cometimento do crime. Ótimo. Menor de 21 anos quando do cometimento do crime. Ou, na data da sentença, ele era maior de 70 anos. Então, aqui, ó, nós vamos ter a segunda hipótese. Maior de 70 na data da sentença. Então, pessoal, a minha dica aqui é que vocês fiquem espertos a esses prazos. Primeira coisa, quando o problema ele traz aí muitas questões de datas e data de nascimento, você já fique esperto, já vá com esse olho aí olhando para a prescrição. Se o examinador então começou lá, falando que o sujeito nasceu no ano tal, né? Foi condenar, a denúncia foi recebida em tal data, a audiência de instrução e julgamento só ocorreu na data tal, a sentença em outra data. Você vá circulando essas datas, circule essas datas e fiquem atentos, porque muito provavelmente o examinador não está querendo só saber se você conhece quais são os prazos prescricionais do artigo 109, que nós temos que convir que isso olhar é relativamente fácil, mas ele está querendo verificar se a sua atenção está plena para aquela situação, para que você possa bater o olho ali e não só reconhecer um prazo prescricional, mas trabalhar com as particularidades, com as peculiaridades daquele caso concreto que é posto para você conseguir extrair as informações para você resolver aquele problema, tá? Então, chequem a data de nascimento do sujeito e sempre verifique se na data do crime, isso aí, ó, a despeito de qualquer coisa, tá? Se trouxer a data de nascimento, você checa e já vê se na data do crime ele tinha menos que 21 anos. E verifique também a data de nascimento dele e veja se na data aqui, olha só, na data da sentença, é a data da sentença, aqui não é transjulgado sentença, não é outro marco, mas sim a data em que a sentença foi publicada, se esse sujeito ele tinha mais de 70 anos. Se acontecer qualquer uma dessas hipóteses, você fique esperto com os prazos prescricionais e já saiba que aqui nós temos uma redução do tempo prescricional, do prazo prescricional, pela metade. Então, nessa hipótese que eu dei aqui para vocês, ó, vocês vieram aqui e viram que prescreve em 16 anos o crime de roubo. Pô, é bastante tempo, né? Mas se o sujeito, na data da sentença, ele tinha aí 70 anos, mais 70 anos, olha só, esse prazo aqui, ele já cai pela metade, nós vamos ter 8 anos. Então, aqui é algo importantíssimo nas nossas peças, tá? Isso aí vai ser muito importante nas nossas peças. Sobretudo, aqui, em 3 peças, eu reputo essa importância aqui em 3 peças, que você tem que ficar mais atento. Isso falando em peça, né, sem tirar as questões. Resposta à acusação, memoriais, que são as alegações finais, e recurso de apelação. Não preciso me preocupar com as demais? Não estou falando nada disso. Estou falando que as principais, onde é a maior possibilidade de estar presente ali
uma hipótese aí de prescrição, onde você vai precisar argumentar sobre a prescrição, estão nessas três peças: resposta, acusação, memoriais e a recurso de apelação. Oi, Felipe. Inclusive, você falou muito bem. Essas são as principais, mas no último foi um rese, também teve. Então são recursos, na verdade. É, no RES também pode ser que... Salvo engano, trazia a hipótese A, salvo engano. Se eu não estou enganado, trazia a hipótese A, que ele era menor de 21 na data do fato. E o juiz pronunciou o sujeito para ir a júri. Sim. É uma hipótese aí também. Então, nos recursos, aí nós temos essa situação. Vamos lá. E vocês vão ver aqui, gente, que tem uma série de questões de prescrição que eu não estou me atentando, porque não diz respeito, não diz interesse à defesa. E não vai, numa pergunta, não vai. Isso aqui, isso é certeza, tá? O examinador, ele não vai querer saber aí de uma causa, por exemplo, impeditiva de prescrição, né? Pelo contrário, ele pode querer saber ou ele articular de uma forma que você rebata essa situação, dizendo que não é impeditivo da prescrição. Mas ele não vai trazer uma questão para você falar de causa impeditiva da prescrição, porque isso aqui é uma questão que quem vai lutar por ela é a acusação e não a defesa. Então nós estamos aqui nos debruçando, olhando aquilo que é mais interessante para a defesa, tá? Aquilo que a defesa vai olhar. Outra hipótese aqui que eu reputo importante, gente, nós sabermos, são as causas interruptivas da prescrição. Embora muitas vezes a acusação também ela tenha interesse nisso, nós também não podemos deixar de olhar as causas interruptivas da prescrição. E aqui, gente, primeira coisa, nós temos que dar uma olhada, uma pensada aqui nessa expressão, né? Interruptiva. Dentro do direito, a situação que nós temos quando esse prazo prescricional ele é interrompido, o prazo ele recomeça. Ele recomeça da onde? Do zero, tá? Então ele recomeça do zero. Se tivesse faltando um dia para prescrever aquele delito, um dia para prescrever o crime, e houvesse uma das situações interruptivas aqui, pessoal, do artigo 117, que eu já adianto para vocês, está no artigo 117 do Código Penal, esse prazo ele ia zerar e ia começar novamente, tá? Então ele zera e começa novamente. Então aqui o artigo 117 traz quais são essas causas interruptivas da prescrição. Vamos ler o artigo 117 aqui, ó. O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, olha só. A primeira causa é o recebimento da denúncia ou da queixa. Vejam só, é o oferecimento? Não, é o recebimento. É quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Vamos falar delas todas aqui, depois eu volto falando aonde essas situações elas podem aparecer. Pela pronúncia. 3. Não é possível me ligar uma dessa. 3. Decisão confirmatória de pronúncia.
Decisão confirmatória de pronúncio. 4. Publicação da sentença. Publicação da sentença. Ou acordo. Condenatório recorríveis. Só precisam recorríveis. 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Ou continuação. Cumprimento da pena. 6. Pela reincidência. Então, vamos lá. Olha só. Então, essas são as hipóteses aqui, né, que nós temos interruptivas da prescrição, né? Então, a primeira hipótese aqui, gente, é o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Então, recebimento da denúncia ou da queixa. Essa hipótese aqui, ela é importante e é uma das que mais aparece aí nos exames da ordem. É o que mais acaba aparecendo. Você pode falar, pô, isso é fácil, né? Não, é fácil, é tranquilo. O que o examinador vai querer ver de você aí muitas vezes? É a sua possibilidade do seu raciocínio, o grau do raciocínio, para você fazer esse olhar, essa análise aí em retrospectiva, para você verificar o quê, tá? E vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Então, vamos colocar uma situação aqui, ó, de colocar o roubo que eu tinha colocado. O roubo. A pena do roubo, 4 a 10 anos. Então, qual que é o prazo prescricional? Isso vocês podem ir fazendo todas essas anotações lá na prova, tá? Então, prazo prescricional, nós vamos colocar aqui, ó, de 16 anos. Bom, o sujeito, ele era menor de 21 anos na data do fato criminoso. Então, esse prazo aqui, ele cai para 8 anos, tá? Ele caiu para 8 anos. Imagine, então, pessoal, que o crime aconteceu aqui em 2010. Eu não vou colocar mês, vamos tratar só com anos aqui. 2010, então, foi o fato criminoso, tá? O inquérito policial, ele se desenrolou aqui nesse período. Nós tivemos aqui, olha só, a denúncia. A denúncia aconteceu quando? Bom, a denúncia aconteceu em 2019. Bom, a denúncia interrompe a prescrição, prazo prescricional não interrompe? Ótimo, então aqui nós tivemos a interrupção. Um fato interruptivo. O processo continuou aqui, a denúncia foi recebida aqui só em 2020. Tá certo isso aí, pessoal? Não. Hã? Não. E aí, tá certo, gente? Rafael, os dois Rafael aí. Paula, tá certo? Não. Ah, então vocês estão... Não, professor. Hã? Acredito que não esteja correto. Já, então vocês estão acordados, não estão dormindo, né? Não está correto, não. Já, apesar da interrupção em 2019, a contagem dos 8 anos para... É pelo recebimento da denúncia, né?
É isso aí, vocês estão Mas, acordadinhos. mas ela foi recebida já após o prazo prescricional, porque ele era menor, já cortou o prazo prescricional para metade. Sim, é isso então. Mas eu quero ver se estava acordado aí. Eu falando que o prazo interruptivo aqui em 2019, vejam, o prazo interruptivo não é em 2019 do oferecimento da denúncia, pessoal. Fiquem espertos nessas coisas aí, ó. É pelo recebimento da denúncia, tá? Então, nós tivemos aqui o recebimento da denúncia só em 2020. Pô, quanto tempo passou? Passaram-se 10 anos, né? 10 anos. O fato, a sentença, vamos imaginar que a sentença saiu aqui em 2021, né? Qual que é a análise que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer análise desses espaços de tempo aqui, do início, tá? Que se inicia, quando inicia a contar, quando inicia a correr o prazo prescricional, tá? E esses prazos em que nós temos as hipóteses de interrupção, então, da prescrição, tá? Então, não fiquem, não se apeguem aí só, gente, ao data do fato, a publicação de sentença, por exemplo. Verifiquem quais são os prazos de interrupção e verifiquem se entre o início da contagem e essa situação de interrupção, ou então, quando reiniciou contar o prazo, tá? Vejam, aqui eu tive um marco prescricional de interrupção. Imaginem que essa denúncia tivesse sido recebida aqui em 2017, tá? Bom, 2017 eu tinha um prazo, eu não vou colocar 2017, porque senão eu vou ter que colocar data futura inexistente, tá? Vamos voltar aqui. Imagine que a denúncia, ela tenha sido recebida em 2011. Bom, em 2010, 2011 eu tenho o quê? Um ano. Interrompeu o prazo prescricional. Começou a correr aqui novamente em 2011. Então, toda vez, gente, o que é importante aqui, toda vez que eu tiver um marco, tá? Toda vez que eu tiver um marco aqui em que se interrompe o prazo prescricional, eu tenho que dar uma olhada se entre esses marcos decorreu o prazo prescricional ou não. Nesse caso aqui, olha só, esse exemplo que eu voltei e dei para vocês, aqui deu um ano só. Bom, um ano não dava para decorrer o prazo prescricional. Houve o recebimento da denúncia. Mas aí surge uma outra situação, por exemplo, entre o recebimento da denúncia, né? E aqui a gente está mudando o exemplo agora, que foi em 2011, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, que eu tive uma sentença condenatória. Quando eu tive essa sentença condenatória? A sentença condenatória foi no ano de 2019. Aqui eu tive uma sentença condenatória, então, no ano de 2019, tá? 2011 interrompeu, tá? 2011 para 2019, quanto tempo eu tenho? 8 anos. Aí eu verifico se nesse espaço de tempo, onde não ocorreu nenhum marco interruptivo, passou os 8 anos. Bom, aqui não passou, mas aqui passou? Aqui passou. Ótimo, então eu tenho a prescrição, tá? Então é importante, gente, que vocês verifiquem todos os prazos prescricionais, as situações de prescrição, se eles não aconteceram entre um fato interruptivo até que venha a acontecer outro. Tá? Vocês entenderam isso? Se não entenderam, vocês me falem. Vamos lá, Rafael, pode falar. Professor, eu fiquei com uma dúvida. No caso do oferecimento da denúncia, ela já foi oferecida de uma forma prescrita. Geraria uma nulidade também ou não? Não, nulidade não. Nulidade nós não há que se falar em nulidade.
É só uma situação, uma hipótese mesmo de extinção da punibilidade, mas nulidade não. Entendi. Obrigado. Que isso? E aí, alguma dúvida, gente? Quanto a isso? Não? Ah, e daí, então... E quando que eu começo, então, a contar o prazo prescricional, né? É de quando? Quando que inicia o prazo prescricional? Qual que é o início do prazo prescricional? Está no artigo 111, pessoal. O artigo 111 do Código Penal é que vai falar para nós qual que é o termo inicial do prazo prescricional, tá? Então, o artigo 111 vai trazer aqui as hipóteses, já que eu volto, né? Já adiantei o 111, mas já que eu volto aqui nessas hipóteses de causas interruptivas, tá? O artigo 111, então, ele diz que, olha só, a prescrição antes de transitar em julgado de sentença final começa a correr, do dia em que o crime se consumou. É muito mais provável que apareça questões assim, tá? Mas no dia que o crime se consumou. Na hipótese de crime tentado, no dia que cessou a atividade criminosa. 3, nos crimes permanentes, tá? Aqueles que a sua conduta se protrai no tempo, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Se for um sequestro, por exemplo, inicia-se correr o período prescricional quando cessar o sequestro. E aqui no 4, importante, difícil cair, mas importante, nos crimes de bigamia, né, nos crimes, é um só, no crime de bigamia, e nos de falsificação ou de alteração de assentamento de registro civil, o prazo prescricional, ele inicia-se da data em que o fato se tornou conhecido. Bigamia, o sujeito que casou 2 vezes. Quando que inicia a correr o prazo prescricional? Quando tomou-se conhecimento, quando a vítima toma conhecimento do crime. A partir daí começa a fluir o prazo prescricional. E o 5, nos crimes contra a dignidade sexual da criança e adolescentes, previsto nesse código ou em legislação especial da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se esse tempo já houver sido proposta a ação penal, tá? Então essas são as hipóteses, os fatos, as situações que dão início ao prazo prescricional, a fruição do prazo prescricional, tá? Então aqui é tranquilo de se verificar. Não que problema maior, mas você tem que ter mais atenção, são nas causas interruptivas da prescrição. Já falei para vocês o recebimento da denúncia ou queixa, tá? Pela pronúncia, e aqui vai aparecer essa situação em casos do Tribunal do Júri, recurso em sentido estrito, tá? É a maior hipótese de aparecer uma tese. Aqui que você vai ver se entre a data do crime contra a vida e a data da pronúncia já se esvaiu, já se foi o prazo prescricional, tá? Da decisão confirmatória da pronúncia, e a decisão confirmatória da pronúncia aqui é a decisão que denega o rese da defesa, tá? Então, a decisão que denega o rese da defesa. A publicação da sentença ou acórdão condenatório. Fiquem espertos aqui, gente, fiquem espertos nessas situações aqui. E quando você vai, muitas vezes, tratar aqui, olha só, dessa hipótese de publicação da sentença ou, deixa eu mudar só a cor aqui, da sentença ou acórdão condenatório. São 2 hipóteses mais, 3, na verdade, mais plausível disso acontecer, de aparecer
aí para você ter que argumentar em alguma peça. Bom, se eu estou falando de publicação da sentença, eu estou falando no momento processual em que vão aparecer aí os recursos, né? Porque já aconteceu sentença. Bom, já aconteceu a sentença, então o que nós vamos ter? Apelação, é muito mais provável. Embargos de declaração. E, eventualmente, aqui, recurso especial. Se aparecer uma situação dessa, eu aposto que vai ser em sede de apelação e não nas demais situações, tá? E aqui as duas últimas situações, aqui eu não dou tanta importância para isso, que é um marco interruptivo aqui, quando o sujeito ele inicia ou continua o cumprimento da pena. Então, ele iniciou o cumprimento da pena, suspende o prazo prescricional. E aqui nós estaremos entrando mais nas hipóteses, hipótese de prescrição da pretensão executória do que da pretensão punitiva. Eu não vou entrar nessa questão aqui nesse momento. E pela reincidência, tá? Vejam só, pela reincidência. Aqui o que mais pode aparecer quando a gente fala dessa hipótese de interrupção pela reincidência? A discussão vai ficar aqui muitas vezes sobre o que é reincidência. O que é reincidência? E a gente falou na aula passada, né, de acordo com o artigo 63, é quando o sujeito, ele, após ter sido condenado com sentença condenatória transitada em julgado por um crime, ele vem a ser condenado por outro delito. Só aí que ele é reincidente. Então, se aparecer uma situação aí, tá, em que o sujeito, ele já tem uma sentença penal condenatória e ele está apenas respondendo por outro delito, em fase de inquérito do outro delito, e o Ministério Público diga que ele é reincidente, e, portanto, ali nós temos uma causa interruptiva da prescrição, você brigue com isso, você afaste isso. Com o quê? Demonstrando, de acordo com o artigo 63 do Código Penal e súmula, aqui também, semana passada eu falei dessa súmula aqui para vocês, 444 do STJ, de que os processos e inquéritos em curso, tá, eles não são suficientes para apresentar reincidência deste sujeito, tá, dessas pessoas aqui. Então, gente, quanto à prescrição, o que mais pode aparecer, tá? O que mais pode acontecer são essas as hipóteses, tá? São essas as hipóteses. E aí, você então fique atento a essas questões, volto a dizer, que geralmente, o legislador, ele acaba por apresentar, então, hipóteses. O legislador, eu estou com o legislador na cabeça, o examinador, que ele não quer somente que você saiba a respeito de prazos, mas de que você apresente aí a hipótese de raciocinar de acordo com aquela situação como um todo e verificar se você consegue identificar quando aconteceu um fato interruptivo da prescrição, se você consegue identificar que nós temos ali uma hipótese da redução do prazo de prescrição, e se você consegue verificar quais são ou qual é o termo inicial, tá? Inicial do prazo prescricional, tá? É isso aí que o legislador vai querer. A súmula 444 do STJ,
Rafael. E aqui, por fim, gente, para a gente tratar aqui, e aí abro se vocês tiverem dúvidas, quiserem discutir mais alguma coisa sobre prescrição, é importante também você se atentar aqui para o artigo 110. E o artigo 110, ele vai tratar do quê? Artigo 110 do Código Penal. O artigo 110, ele vai tratar da prescrição depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Olha só, o que diz o 110, então? A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam em um terço se o condenado é reincidente. Até aqui, sem novidades. Vamos para o parágrafo primeiro. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior ou da denúncia ou da queixa, tá? Então, vocês fiquem atentos aqui, mas no parágrafo primeiro, vamos reler, olha só, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior da denúncia ou a queixa, tá? Então, essa aqui são hipóteses que o legislador buscou em 2010, tá? Em 2010, o legislador trouxe aqui algumas hipóteses, não vou ficar me aprofundando aqui com vocês, mas só para deixar claro para vocês, evidentes, em que o que o legislador quis nessa época foi impedir que mais prescrições acontecessem, tá? Ou então aquilo que é chamado de prescrição superveniente, ou prescrição, na verdade, intercorrente. Então, foi isso aí que o legislador, ele trouxe essa necessidade, então, que não acontecesse tantas situações de prescrição. E aqui, o que é o importante para a gente? É a gente verificar que depois do trânsito em julgado, se antes do trânsito em julgado nós temos uma prescrição que deve ser olhada pela pena em abstrato, tá? Uma pena em abstrato, nós vamos ver que aqui no 110, a prescrição, ela deve acontecer, você deve verificar, pela pena em concreto, tá? Então, aqui nós vamos ter pela pena em concreto, ou seja, nós vamos verificar, se entre aqueles marcos interruptivos, tá? Se entre aqueles marcos interruptivos da prescrição defluiu o prazo prescricional. Vamos voltar aqui para o crime de roubo, gente? Vamos voltar para o crime de roubo aqui que nós estávamos tratando. Olha só, pena de 6 a 10 anos. Vamos lá de novo. A gente sabe que pena de 6 a 10 anos prescreve em 16. Prescreve em 16. Ótimo. Então, prescreve em 16. Se a gente pegar aqui o sujeito que tem a menoridade relativa pela imaturidade, 21 anos, cai para 8 esse prazo prescricional. Só que aqui nós estamos diante de um roubo tentado, tá? A gente está diante de um roubo tentado. O sujeito aqui
roubo tentado, a pena dele, segundo o artigo 18 do Código Penal, o 14, desculpa, do Código Penal, a pena dele ele pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Imagine que nessa situação, então, o juiz aplicou a pena 6 anos, a pena mínima e sujeito, e reduziu essa pena de 2/3. Nós vamos ter uma pena final aqui, então, de quanto? 2 anos. 2 anos. A pergunta é, pessoal, será que, nesse caso, mantém o mesmo prazo prescricional aqui, 8 anos? E aí, gente? Responda para mim. Passa a ser sobre o caso concreto, perfeito? Passa a ser sobre o caso concreto. Então, o que eu venho aqui e vou fazer agora? Eu coloco os marcos interruptivos da prescrição. Eu vou colocar os marcos interruptivos da prescrição. Então, vamos aqui, ó. A denúncia foi oferecida, nesse caso, em 2015 e foi recebida em 2015. Esse processo, ele correu normalmente e teve a publicação da sentença em 2021. Qual foi o prazo que correu aqui? 6 anos. 6 anos. Será que aconteceu a prescrição ou não? Aí o que eu faço? Eu volto no artigo 109. Volto no artigo 109 para saber o quê? Qual que é o prazo prescricional da pena de 2 anos, né? Então, volto no artigo 109. O que o artigo 109 ele traz aqui para nós, ó? Prescreve em 3 anos, né? É 2 anos aqui, né? Prescreve, É os 5, né? prescreve em 4 anos. Se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2. Prescreve em quanto tempo, então? 4. 4 anos. Defluiu aqui ou não defluiu? 2015 para 2021. 6 anos. Sim, 6 anos. Tá prescrito, não tá? Prescrição. Então, são essas as hipóteses, são essas situações que vocês devem ficar aí atentos, tá? São nessas situações que vocês devem ficar aí de butuca, gente, que o examinador vai querer pegar você nisso aí. O examinador, gente, por isso que eu falo, é claro que as pessoas se preocupam, a gente deve se preocupar com a prova, a gente fica nervoso com a prova, mas a questão é mais de raciocínio, tá? Você tem ali na sua mão a legislação. E com base naquilo que você vai ter na mão, é você desenvolver esse raciocínio que é exigido, tá? Então, vocês fiquem tranquilos que vai dar tudo certo com todos aqui, eu tenho certeza. Alguma dúvida, pessoal, que vocês querem tirar, algum assunto, algo que vocês querem tratar a respeito de prescrição? Vou falar aqui um pouco com vocês, então, a respeito do acordo de não persecução penal, tá? Então, vamos tratar aqui hipóteses de acordo de não persecução penal. E talvez eu não vejo assim com grandes possibilidades disso aparecer em peça, tá? Não estou falando que não vai aparecer, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Mas eu creio que se aparecer, aparecerá mais em forma de questão para vocês responderem. Acordo não
Persecução penal. Então vamos lá, gente. Vamos passar aqui pelos itens de acordo de não persecução penal. E eu vou passar por eles aqui todos, né? Não vamos esgotar todos eles, todas essas situações, até porque, embora tenha aqui uma certa quantidade de coisas, eu não vejo assim com maiores complicadores também que possa aparecer aí nas nossas provas, tá? Bom, só para nós sabermos então, ou relembrarmos que o acordo de não persecução penal, ele tem previsão no artigo 28A do Código de Processo Penal, né? Então, artigo 28A do Código de Processo Penal. Vamos lá. Vamos ver a hipótese, então? Olha só. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Então vamos aqui primeiro para as questões tentarmos tratar as questões objetivas que vão aparecer aqui nas hipóteses de acordo de não persecução penal. Bom, pessoal, essa ideia aqui é a seguinte. Primeiro, eu só quero fazer um breve corte aqui para vocês. Nós não estamos falando aqui, não é a hipótese aventada, trazida da doutrina norte-americana, que é a possibilidade de negociação, inclusive da negociação da imposição de uma pena, né? Que lá nos Estados Unidos eles costumam chamar de plea bargain, né? Então não é uma barganha aqui, não é essa possibilidade, o Ministério Público não tem essa autonomia tanta aqui para fazer as negociações que são apresentadas para nós nos filmes aí norte-americanos, tá? Então aqui nós temos esse acordo, e esse acordo, ele tem os seus critérios definidos em lei, tá? Então, não se confunde com aquela possibilidade de acordo do norte-americana, tá? A outra questão, aqui agora, já partindo para as hipóteses objetivas, nós vamos ver aqui que a pena pena mínima, não ultrapassa 4 anos. Não ultrapassa 4 anos. Então, veja, o legislador aqui nesse caso, ele não se preocupou com o máximo da pena, mas sim com a pena mínima. Então, para verificar aí uma possibilidade de acordo de não persecução penal, você dá uma olhada na pena mínima do delito e não na pena máxima, né? Por exemplo, olha só, somente a título de exemplo, um peculato, está no artigo 312 do Código Penal. Peculato tem uma pena de 2 a 12 anos, né? É um crime que nós temos aqui uma ponte extensa entre a pena mínima e a pena máxima. Pode esse sujeito que cometeu um peculato ser beneficiado com um acordo de não persecução penal? Pode, por quê? Assim, só falando nesse ponto objetivo de pena, né? Porque a pena mínima não ultrapassa a 4 anos, tá? Então, a pena mínima aí, ela tem que ser menor ou igual a 4 anos, tá? Menor ou igual a 4 anos. Essa é a primeira circunstância que nós vamos ter, a primeira hipótese. A segunda hipótese, gente, tem que ter confissão. Olha só, nós temos uma confissão
formal. Nós vamos ter essa confissão formal, tá? É necessário, então, a confissão formal. E hoje já começaram alguns a entenderem que essa confissão formal tem que ser perante o Ministério Público aí, e ela vai constar do termo do acordo. Não basta o sujeito só confessou lá na delegacia, por exemplo, ele tem que confessar para o Ministério Público e fazer essa confissão, então, ela aparecer nesse acordo que é firmado com o Ministério Público. E aqui, a outra hipótese, isso aqui é uma questão que está sendo discutida, tá? É claro que se você for da defesa, você vai puxar para o seu lado, e aqui nós somos da defesa, é a seguinte: se existe discricionariedade na oferta. Me parece que, embora nós estejamos aqui do lado da defesa, existe essa discricionariedade. Por quê? Não só pelo verbo que aparece aqui. Vocês vão ver que o verbo é o seguinte, é poderá. Poderá dá a ideia do que? De faculdade. Né? O Ministério Público, ele tem essa faculdade. É só por esse verbo que eu entendo que ele poderá? Não. Também porque o artigo prossegue aqui, ó, e ele vai dizer, desde que seja necessário e suficiente para a reprovação, a prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, eu entendo que existe essa faculdade, tá? Mas volto a dizer, como nós estamos aqui do lado da defesa, você tem que tentar aí demonstrar que, uma vez preenchidos os requisitos objetivos, que são a pena, a quantidade de pena, que é não superior a 4 anos, a pena mínima aí, e o sujeito ter confessado o crime, já leva a ter a possibilidade, então, dentro desse artigo 28A caput, aqui sem analisar as demais circunstâncias, situações, de ter o benefício do acordo de não persecução penal. E aí vem aqui, quais são as hipóteses, ou quais são as alternativas, quais são as condições que esse sujeito deve cumprir, tá? Eu vou passar por elas aqui, e daí eu vou me deter naquilo que é problemático, que pode aparecer para você de forma mais problemática, tá? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto impossibilidade de fazê-lo, né? Aqui tem problema? Não tem grande problema, né? Qual que seria o maior problema? Seria se o réu não tivesse condições de reparar o dano, restituir a coisa à vítima. Vamos pegar um exemplo aqui, um réu furtou não vou nem colocar uma Ferrari, tá? Vamos colocar que o réu furtou aí uma Mercedes avaliada em 150 mil reais, tá? Furtou a Mercedes avaliada em 150 mil reais. Foi lá e vendeu a Mercedes para o desmanche por 10 mil reais. O cara não sabe nem o valor do veículo. Pegou os 10 mangos, enfiou no bolso, foi embora, gastou tudo a grana. Aí vem, bom, ele pode ser beneficiado com a acordo de não persecução penal? Pode. Quais são as condições de ser fixada para ele? Reparação do dano, restituição da coisa. O cara vai ter dinheiro de restituir 150 pau, né? Pode falar. Só se ele roubar mais 15 e vender desmanche. Só se ele roubar mais 15. E nesse esquema aqui não vai dar, né? Então, impede a não restituição da coisa ou a não reparação, impede o acordo de não persecução penal? Em tese, não é fato impeditivo, mas deve ficar demonstrado que o sujeito não tem a possibilidade de fazer, tá? 2, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime, né? Também aqui não tem discussões, não tem muito problema, né? Bom, se aquilo é proveito do crime, né? O que é proveito do crime? Produto do crime é aquilo que o sujeito furtou.
Bom, ele furtou uma Mercedes, né? Aqui que é aquilo, é produto do crime. Agora ele furtou uma Mercedes, vendeu essa Mercedes e com o dinheiro dessa Mercedes ele comprou um terreno para ele. Isso é produto? Não, isso é proveito do crime. Nessa, não importa se é produto ou proveito, ele vai ter que abrir mão. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução na forma do artigo 46. Aqui, então, seria a necessidade de prestação de serviço à comunidade. Qual que é o maior problema aqui? É que o serviço prestado, ele não traga uma ideia aqui de ser vexatório para o sujeito, tá? Seria o que mais se discute já aqui hoje. É um serviço que ele venha de acordo com as habilidades que o sujeito tem para desempenhar, e não como algo vexatório que traga aqui vergonha a esse sujeito. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulado nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei, que é o Código Penal, a entidade pública ou interesse social a ser indicada pelo juiz da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Também não tem problema. Ou, vejam, aqui nós estamos tratando de hipóteses alternativas, não é cumulativa. Então, se ele não incidir aqui no 4, se o Ministério Público não oferecer o 4, ele pode oferecer outra. Qual? 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal. E aqui também existe uma situação. Olha só, o 5, então, vamos nos deter aqui um pouquinho. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada, né? Vejam só, qual outra condição é essa indicada pelo Ministério Público? O legislador não falou. Pode ser qualquer uma? Em tese, pode ser qualquer uma. Só não pode ser situações aqui, por exemplo, que contrarie questões de fé, questões de religião, questões morais deste sujeito, né? Imagine aqui, estabelecer que o sujeito não vá à igreja aos domingos. Aquilo lá afronta a fé dele, se ele vai à igreja, por mais contraditório que vocês podem achar que seja um ladrão e à igreja. Isso é problema dele, não é problema nosso, né? Ou, por exemplo, obrigar o sujeito a doar sangue. Você vai ter que doar sangue. E vocês acham que eu estou brincando? Já apareceu em acordo de não persecução penal o Ministério Público determinando que o sujeito doe sangue. Então aqui, o que mais que vocês precisam ficar espertos caso venha a ser questionado, perguntado, para o legislador pergunte, o examinador pergunte para você, é verificar se existe proporcionalidade entre o fato que ele cometeu, tá, e essas condições que estão sendo aplicadas. Veja, não tem cabimento o Ministério Público condicionar que o sujeito faça doação de sangue diante de um crime de furto. Se ele tivesse ainda furtado o Hemocentro, né, vai saber, até que teria aí alguma relevância. Mas, do contrário, gente, não existe não existe a possibilidade das obrigações que o Ministério Público venha imputar para que esse sujeito cumpra com a gravidade do delito, ele tem a relação proporcional com o delito. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, né? Que também é tranquilo, gente, só para ver se o sujeito tem direito ou não. Isso aqui seria mais o Ministério Público que olharia, ou então ele colocaria causas que são de aumento de pena. Se o Ministério Público traz aqui por uma causa que aumente ou aumentaria essa pena do sujeito, ele não teria jus, ele não faria direito
a esse delito. Por exemplo, aumenta o crime, em alguns crimes, se ele é cometido em mais de uma pessoa, em concurso de agente. Né? Isso aqui mudaria os patamares da pena, então deve ser observado. Aí o parágrafo 2º é onde nós temos algumas coisas mais importantes aqui também, até mesmo do ponto de vista objetivo, para o acordo de não persecução penal, tá? O parágrafo 2º então vai dizer que disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: se for cabível a transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Opa, aqui então nós temos uma questão importante. O legislador considerou o quê? Se for possível, então, transação penal, não faz acordo de não persecução penal. E por que que não faz? Porque o legislador entende, e não é só ele que entende, do ponto de vista fático e prático, isso é verdade, que a transação penal é mais benéfica ao réu. Então vejam, se você se deparar aí com uma situação em que, em tese, tá? Em tese, é possível o acordo de não persecução e a transação penal, você vai brigar por qual? Qual que você vai tentar buscar para o seu cliente? A mais benéfica, transação penal. A mais benéfica, que é a transação penal, tá? 2, aqui, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas, tá? Então, aqui é uma possibilidade no inciso 2 do parágrafo 2º, que nós estamos dando uma olhada, que o Ministério Público tente argumentar que o sujeito lá do caso não tem direito, não faz jus ao acordo de não persecução penal, se ele for reincidente, aí tem que verificar se de fato é reincidente ou não, ou se houver elementos probatórios que indiquem aqui a conduta de crime habitual, tá? Aí é saber o que é crime habitual, a gente já falou a respeito disso. Reiterada, ou seja, aqui nós temos os crimes em que não é somente o habitual, mas que as condutas elas acabam se reiterando, ou profissional, ou seja, se o sujeito ele se dedica profissionalmente ao crime, né? Exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Ou seja, se isso aí for bobagem, tudo que ele cometeu lá atrás, aí ele pode ter benefício do acordo de não persecução penal. 3, ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo com de acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, vejam, o inciso 4, o inciso 3 aqui, traz como necessidade para que o sujeito seja beneficiado com o acordo de não persecução penal, ele não pode, nos últimos 5 anos, tá? Ele não pode ter sido beneficiado com outro acordo de não persecução penal. Essa hipótese não vai aparecer para vocês de forma alguma. Por quê? Porque a acordo de não persecução penal é de 2019. Então, isso aí já pode descartar. A outra situação que aparece é a transação penal. Então, se nos últimos 5 anos ele foi beneficiado com a transação penal, ele não pode receber o acordo de não persecução penal, ou ainda se nos últimos 5 anos ele foi beneficiado com suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Também não poderá nessas hipóteses. Vamos ver aqui o que mais interessa para nós como defesa. Aqui, ó, é importante
o parágrafo terceiro, tá? Porque os outros incisos aqui diz respeito mais à parte acusatória. O parágrafo terceiro dizendo que o acordo de não persecução penal será formalizado. Ah, eu vou falar para vocês, eu adoro quando acontece isso.
quando eu fico falando que nem um idiota aqui e o negócio caiu. Ô, mas o pior é que eu mandei mensagem pra você, eu tava tentando te ligar agora. Ah, que eu Não sei se você viu o celular. tá concentrado aqui, né? Então. Aí mandei mensagem e falei, pô. Caiu a internet, às vezes cai, eu tava lá na outra página que tava escrevendo, e eu não tava vendo aqui, né? Tinha caído. Até que parte que vocês pegaram aí, gente, por favor? Agora era... Peraí. Eu estava acompanhando pelo seu material. Você pode voltar nele, por favor? Eu acho que era o parágrafo 3º. Eu marquei até aqui o segundo, mas eu acho que tinha mais coisa para frente. Eu acho que começou a falar no terceiro, não chegou a falar. Eu queria dar uma olhada no material. Ah, tá. Então aqui o acordo de não persecução penal, ele será firmado aí pelo acusado, pelo Ministério Público e pelo seu defensor. É isso? Isso. Era isso, Paula? Foi nessa parte? Isso, acho que foi. Então tá. O parágrafo 3º, então, pessoal, né? A necessidade do acordo de não persecução penal, é claro que pelo Ministério Público, pelo acusado, né? Mas está presente o defensor, tá? Então a defesa é indispensável a assinatura do defensor, é indispensável a assinatura da defesa no acordo de não persecução penal, tá? E o parágrafo 4º vai falar que para a homologação do acordo de não persecução penal será realizada audiência na qual o juiz deve verificar a sua voluntariedade. Tem alguém com o microfone ligado? Eu só. O Ministério Público proposto o acordo de não persecução penal, vai ser realizada uma audiência, né? Então, o parágrafo 4º diz que vai ser feita aqui, realizada, audiência. Então, tem que ter uma audiência? Tem que ter uma audiência. E o que vai acontecer nessa audiência aqui do parágrafo 4º? Ele vai falar assim, ó, para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência no qual o juiz deverá verificar a voluntariedade, né? Ou seja, se é acordo, voluntariedade, se é acordo, gente, o acusado, ele tem que estar de acordo com aquilo, tem que ser voluntário, tá? Então, o juiz vai ouvir o investigado na presença do seu defensor para ver se está presente a voluntariedade, ou seja, se ele quer mesmo fazer aquele acordo de não persecução penal, tá? Então, ele tem que ser voluntário. E se está presente aí a legalidade, ou seja, aquele acordo que ele está fazendo, que ele está firmando, tem que ser algo legal, tem que ser algo que não fira os princípios e as regras do direito. O parágrafo 5º, aqui então, ele traz uma hipótese, gente, que é chamado de controle judicial da convencionalidade do acordo de não persecução penal. E o que o parágrafo 5º vai dizer? Ó, que se o juiz ele considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, ele deve devolver os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta, de acordo com a concordância do investigado e do seu defensor. Então, o que nesse parágrafo 5º nós temos a hipótese desse controle, então, judicial de convencionalidade do acordo, em que o poder judiciário, ele vai ver se as cláusulas, as condições que foram colocadas ali, elas são suficientes ou não. Se forem insuficientes, o juiz, ele não homologa. Ou se elas são abusivas, né? Porque pode ser que elas sejam também abusivas. Nessa hipótese aqui, o sujeito está sendo acusado de um crime, por exemplo. Diante disso aqui, ele entrega até a mãe dele. Às vezes, se o cara colocar lá, você tem que entregar a mãe, ele entrega a mãe, porque ele quer se livrar daquela situação. Mas as cláusulas, então, as situações
não pode ser abusivas. E se o juiz verificar que elas são abusivas, né, nós vamos ter, então, uma hipótese de não homologação, né? Uma hipótese de não homologação. E aí, nessas hipóteses, o juiz, ele não homologa, né? E devolve os autos para o Ministério Público, para que o Ministério Público adeque as questões propostas, a legalidade e a convencionalidade, tá? Então, a legalidade ou a convencionalidade. E aqui, gente, para a gente já caminhar para o final aqui, porque as demais situações, elas são mais do cunho da acusação, tá? Descumprimento, por exemplo. Depois só dá uma lida aí e vê se vocês têm alguma dúvida. O que eu acho que pode cair mais se aparecer acordo de não persecução penal é que está no parágrafo 14 aí, tá? Então, o que está no parágrafo, na verdade, nós vamos ter o parágrafo 14º, tá? O que diz esse parágrafo? Parágrafo 14, não é 14º, por que eu estou falando 14º? Parágrafo 14 vai dizer assim: no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste Código, tá? Então, isso talvez seja uma questão, se aparecer para vocês aí, é essa, a hipótese de recusa do MP, né? Recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal. Eu aposto que se cair uma questão de acordo de não persecução penal, tá? Se cair algo aí de acordo de não persecução penal, vai cair questionando sobre o parágrafo 14º, tá? Vai cair questionando sobre o parágrafo 14º, que é o parágrafo 14, na verdade, do Código de Processo Penal. Hipótese de recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal. Vejam, o sujeito preenche todos os demais requisitos objetivos e os subjetivos que nós tratamos já, e o Ministério Público, mesmo assim, se recusa. A gente iniciou falando isso, né? Que eu entendo que existe uma certa discricionariedade do Ministério Público, porque o Ministério Público pode entender que as condições do acordo não são suficientes, ele quer uma pena para aquele sujeito e não realizar o acordo de não persecução penal com ele. O que você deve aí elaborar, o que você deve trabalhar com essa hipótese, tá? Você vai trabalhar lá com a hipótese do artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Só fique esperto aí com o artigo 28 do Código de Processo Penal, porque nós temos um texto do artigo 28 que está suspenso por meio de medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Então, está vigorando a redação anterior do artigo 28. O que diz essa redação do artigo 28, que está em vigor? Que uma vez, em caso de arquivamento do inquérito policial, né, se o juiz do inquérito mesmo não oferecer denúncia, se o juiz discordasse, deveria os autos ser remetidos ao Procurador-Geral de Justiça. Então, essa é a hipótese aqui, ó. No caso de recusa, então, por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, ou seja, à Procuradoria-Geral de Justiça,
para que um procurador-geral de justiça ou ele mesmo oferte o acordo de não persecução penal, ou então ele designe um outro membro do Ministério Público para oferecer esse acordo de não persecução penal, tá? Então, volto a dizer para vocês, a minha aposta aqui, se cair algo sobre acordo de não persecução penal, é que está no parágrafo 14, tá? No parágrafo 14 do artigo 28A, a hipótese do membro do Ministério Público se recusar a ofertar o acordo de não persecução penal. Nesse caso, o que você vai requerer? Você vai requerer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que o Procurador-Geral de Justiça ou ele designe um membro do Ministério Público para oferecer o acordo de não persecução penal, ou então que ele próprio, Procurador-Geral de Justiça, oferte esse acordo de não persecução. Beleza? Alguma dúvida, gente, aqui quanto a isso? Não. Você acha que cai, Felipe? Acordo de não persecução? Eu acho que cai. E eu vou até dar uma estudada a mais. Eu penso se cair, vai cair isso, gente. Olha só, marca aí que eu tô falando para vocês. Mas eu acho que cai porque penso eu que a FGV vai querer inovar na aplicação da prova, como ela já tentou na primeira fase. Então, penso que ela vai trazer coisas novas para a discussão. Pode ser, pode ser. Se cair, vai cair o parágrafo 14 aqui. Tenho certeza disso. Fala, Rafael. Professor, tem algum artigo para fundamentar esse pedido ou só é o parágrafo 14? Não, o parágrafo 14 e o artigo 28 do Código de Processo Penal. Só os dois. Obrigado. Tá? Tudo bem, Paula? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Então tá bom. Nenhuma dúvida? Nenhuma. Então, joia. Bom, então é isso, gente. Por hoje é só. Eu já vou mandar outras peças aí para vocês irem fazendo, tá? E vocês vão mandando, eu vou corrigindo. E amanhã a gente fala sobre alegações finais. Perfeito. Amanhã às 18h45 também ou amanhã às 18h? 18h30. Eu vou mandar. Eu não sei se acho que para a Suelen 18 é muito cedo, não dá. Não, beleza, tranquilo. Só para programar daí. Beleza, então, pessoal? Qualquer coisa vocês me falem, tá? Obrigadão, viu, Bruno? Um abraço. Tchau, tchau. Isso, um abraço. Obrigado, professor. Bom descanso. Bom descanso a todos.